Bem-vindos e bem-vindas ao É Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou o Frederico Raposo. Eu sou o Ricardo Ribeiro. E hoje temos como convidada a Esther Muksnik, fundadora do Museu Judaico de Lisboa e fundadora da Associação Portuguesa de Estudos Judaicos. É também presidente e fundadora da Memo Shoah, Associação Memória e Ensino do Holocausto, cofundadora do Fórum Abrâmico de Portugal para o Diálogo Interreligioso e membro da Comissão Nacional de Liberdade Religiosa. Foi colunista no Público e publicou livros como Gracia Nasci, Portugueses no Holocausto e Auschwitz, um dia de cada vez. Bem-vinda. Obrigada. E muito obrigada pelo convite, claro. Norman Solomon, no livro Judaism, escreve: a questão da identidade judaica é surpreendentemente nova. Ninguém na cristandade medieval, por exemplo, pensava que existia um problema. Eles sabiam quem eram os judeus. Os judeus eram um povo especial, um povo escolhido, como diz na Bíblia. Escolhido por Deus para ser o veículo da sua revelação. Qual é a origem do judaísmo? A origem geográfica ou a origem de que tipo? Porque... Como é que o judaísmo nasceu? O judaísmo é a primeira religião? Bem, segundo a tradição, não é a primeira religião. Não é a primeira religião. Aliás, nunca se sabe bem quem foi a primeira religião, porque a religião parte de uma coisa, enfim, talvez seja um bocado sacrílego estar a dizer isto, mas a religião parte da vontade do ser humano também de desvendar os mistérios que não consegue entender e conhecer, não é? E, portanto, é muito difícil dizer. E depois há cultura. E no judaísmo nós não separamos as duas coisas. O judaísmo, segundo a tradição judaica, nasce há 5.788 anos. Nós temos 5.788 anos. Portanto, digamos, isto na tradição bíblica, judaica, é assim. E, portanto, nasce com uma coisa que é original, de facto, que é a adoração do Deus único, de um Deus uno, do Deus único. Ou seja, o judaísmo vem, de alguma forma, cortar com o politeísmo, com a adoração de inúmeros deuses, e portanto isso é, digamos, e o que é interessante é que quem conhece bem a Bíblia, sobretudo aquilo que nós chamamos a Bíblia hebraica, a Torá, quem conhece isso vê que é algo que não se faz de um dia para o outro, é algo que é um processo evolutivo que leva séculos, porque a tendência natural do ser humano é ver, não digo um copo d'água, não é? Mas pronto, ver qualquer coisa e dizer isto é divino. Portanto, digamos que é o natural no ser humano, é procurar algo de concreto, uma imagem que de alguma forma possa adorar. E o Deus judaico é um Deus abstrato. E é um Deus abstrato. Quando Moisés, para quem conhece a Bíblia, quando Moisés, no deserto, é chamado por Deus, é o episódio da sarça divina. Portanto, quando Moisés é chamado por Deus para ir buscar o seu povo escravo, os hebreus, ao Egito, e Moisés, que é um homem simples, e ele diz-lhe, mas quem és tu? Como é que eu posso dizer ao meu povo o teu nome? E Deus responde-lhe, eu sou aquele que serei. Ou seja, Deus não tem nome. É por isso que nós nunca chamamos a palavra de Deus, Deus é uma forma de o dizer, mas a verdadeira característica do divino, do ser divino para os judeus, é o ser. É o ser. Portanto, é uma entidade abstrata. E isso provavelmente também não será alheio ao facto de o judaísmo não ser uma religião com uma dimensão tão grande como, por exemplo, o cristianismo ou o islão, não é? É que é preciso um esforço um bocado para imaginar, e quando digo imaginar, digo também que Deus não é suscetível
nem de pronunciar o seu nome, nem sequer de o traduzir em imagem. Portanto, ele é inimaginável e impronunciável. E o judaísmo é uma raça, é uma etnia, é uma religião, é tudo isso? A raça não. A raça não, porque não há raças. Quer dizer, enfim, não é uma raça. É difícil, é um conjunto de circunstâncias, não é de circunstâncias, é um conjunto identitário, se quisermos. O judaísmo é uma religião, em primeiro lugar, é uma história, é uma memória, é uma cultura, é também, se podemos dizer que é uma nação, no ponto de vista não das nacionalidades, mas uma nação, é um povo. E vou dizer uma coisa, o judaísmo é das poucas religiões, creio eu, em que se pode dizer eu sou judia, não estou a falar de mim, eu sou judeu ou judia e sou ateu ou ateia. E eu às vezes dialogo com amigos muçulmanos. Eles dizem, mas isso não é possível, porque ser judeu é praticar, ou ser cristão é praticar, ser muçulmano é praticar. No judaísmo não é assim. Eu tenho muitos amigos que são ateus, mas que são profundamente judeus. E são judeus porquê? São judeus porque, primeiro, na lei judaica é judeu quem é filho de mãe judia. E porquê que é isso? Isso tem um bocado a ver com as perseguições, porque a mãe sabe-se quem é, o pai às vezes pode ser a mãe pode ter sido alvo de violações e nós sabemos que sobretudo nos séculos XVIII, nos séculos XVII, nos séculos XIX menos, mas sobretudo no leste europeu, uma das formas de ataque aos judeus era também as violações às mulheres. Enfim, seja como for, portanto, é essa a regra, a norma. E portanto, é judeu quem é filho de mãe judia. E, por outro lado, é judeu também aquele que é filho de mãe judia, que pode não praticar, mas é considerado judeu. Estava a dizer que era possível ser judeu e ser ateu, mas é possível também ser judeu e ser muçulmano, ou ser judeu e ser cristão? Olha, vou-lhe dizer uma coisa. Quando um judeu se converte, imagine, a pessoa converte-se ao Islão, segundo a lei judaica, ele continua a ser judeu. Agora, vamos lá ver. O elemento, não vamos anular uma coisa fundamental em qualquer ser humano, em qualquer religião, que é a sua liberdade de escolha. Portanto, se o fulano diz, ou a pessoa diz, eu sou muçulmana e quero ser muçulmana, quer dizer, não vai entrar na comunidade judaica, porque não tem sentido nenhum, mas isso já é, digamos, a prática, o concreto da vida, não é? Agora, do ponto de vista da lei, continua a ser judeu. Mas, como eu digo, o elemento subjetivo é fundamental porque a liberdade, cada ser humano tem a liberdade de escolher a religião que quer, não é? Quer dizer, se eu me converter e disser que não sou, aliás, eu vou dizer, há casos, inclusivamente, no nosso país, por exemplo, o ex-presidente Jorge Sampaio. Jorge Sampaio, por descendência materna, ele é judeu. Simplesmente, quem é que vai dizer se é judeu se o próprio não se considera judeu? É óbvio, não é? Ele que é ateu. Eu não sei se ele é ateu, eu não faço a menor ideia, mas quer dizer, ele reconhece o seu antepassado, o seu passado, enfim, ancestral judeu, não é? Judaico, mas ele não é judeu por escolha própria. Aliás, a mãe também, acho eu, que já se tinha casado na igreja e tudo isso, portanto... A Faranash Kashavshi disse ao É Apenas Fumaça: as pessoas não se podem converter ao judaísmo. Normalmente as pessoas dizem que não existe proselitismo no judaísmo. A verdade é que ou se nasce judeu ou nunca mais se é judeu. Essa é que é a questão. Isso é verdade? Não. Ela está mal informada. Eu sou amiga dela, conheço-a muito bem. Não é verdade. Os judeus não fazem proselitismo. Não fazem.
Não fazem mesmo. O que é o proselitismo? Proselitismo é tentar converter os outros. Não fazemos isso. De facto, isso não é uma regra e isso é verdade. Agora, nós temos muitos convertidos na nossa comunidade e no judaísmo de uma forma geral. Não é fácil. É difícil. E é difícil, e isso, eu estava a falar outro dia, falar com o imã sobre isso, porque na realidade para o judaísmo, entrar no judaísmo é um passo muito importante, porque é entrar não só numa religião, mas entrar num povo, numa comunidade. O judaísmo é uma religião muito comunitária. E portanto, é uma decisão que tem que ser pensada na visão judaica, tem que ser pensada. E também tem que ser pensada com as possíveis consequências. Nós hoje vivemos numa situação de liberdade religiosa, mas nós temos que nos colocar historicamente. E entrar para o judaísmo era também assumir risco. Pronto, e portanto, imagino que não devia haver na altura muitos candidatos nesse sentido. Agora a situação já é diferente, enfim, até, pronto, é diferente, claro, felizmente. Mas também não podemos falar no futuro, falamos no presente. Mas a entrada no judaísmo exige o quê? Exige primeiro um conhecimento aprofundado da religião judaica e da história judaica e da língua hebraica, relativamente, enfim, não precisa de aprender a falar, mas de conhecer as bases do judaísmo, para saber realmente no que é que está a entrar. Em segundo lugar, precisa também de praticar, de conhecer as práticas da religião judaica. E, portanto, é um conhecimento intelectual e é um conhecimento do coração, e é um sentimento do coração. O que se diz em hebraico é kavaná, ou seja, o esforço para, a vontade de, o entusiasmo para. E normalmente as conversões ao judaísmo duram entre 1 e 2 anos. Portanto, não é fácil. Mas a partir do momento em que entra, tem exatamente a mesma situação dos outros. Portanto, é possível, não é fácil, mas é possível. Aliás, quem conhece a Bíblia, mais uma vez, vê que há o episódio de Ruth. Ruth, que era moabita, que não era judia, biblicamente, que casa com um hebreu, que morre, e ela diz... E essas frases bíblicas são muito importantes, porque são simbólicas, são sobretudo simbólicas. E ela diz à sogra, para onde tu fores eu irei, o teu povo será o meu povo. E isso é o simbolismo da possibilidade da conversão. Aliás, a Bíblia é muito bonita, pelo menos aquela que eu conheço, que é a parte mais parte judaica. Norman Solomon escreve no livro A Very Short Introduction to Judaism: até um certo ponto no tempo, talvez até meio do primeiro século, na geração a seguir a Jesus, não havia uma linha divisória entre judaísmo e cristianismo. Jesus nunca pensou que estivesse a fazer outra coisa que não fosse pregar o judaísmo, ou a Tora. Não pensem que vinha abolir a lei ou os profetas. Não vinha abolir, mas cumprir. Mateus, capítulo 5, versículo 17. Se tivessem perguntado a Jesus ou a qualquer um dos seus discípulos qual a sua religião, eles teriam respondido judaica. Jesus era judeu? Claro. Mas isso hoje em dia é óbvio para toda a gente. Para toda a gente, enfim, toda a gente que reflete um bocadinho sobre isso. Jesus era judeu, nunca quis formar uma outra religião. Aliás, o que é a ceia de Cristo? É a ceia da Pessah. De facto, vem, digamos, e também não, porque tudo são processos, não é? De repente há uma igreja, não, é um processo, não é? Mas só 100 anos depois é que de facto começa a ser criada a igreja, o cristianismo, a igreja católica. E eu acho que tem a ver também, mas isso é uma coisa pessoal, não. Eu acho que isso tem a ver. É muito interessante ver o que é que no início vem diferenciar
é abolida, por exemplo, a circuncisão. É um bocado chato, portanto, limitava provavelmente alguma pessoa, enfim, podia recear algumas pessoas disso. Vem alterar o regime alimentar. Os judeus desde muito cedo têm, ainda hoje têm, não é? Portanto, limitações, têm um regime alimentar que é muito peculiar e muito restritivo em muitos aspectos, não é? Portanto, e depois há a ideia fundamental que é a da divindade de Jesus, que é isso que no fundo vem separar profundamente, é, digamos, a ruptura entre judaísmo e cristianismo é essa questão. Jesus, Messias, divindade de Jesus. E, portanto, de certa maneira, como é que eu hei de dizer? São essas coisas que permitem também ao cristianismo ser uma religião de massas. Além da mensagem, vamos lá ver, a mensagem de Jesus é uma mensagem de amor, é uma mensagem de paz, é uma mensagem sobretudo contra a corrupção e contra o ritualismo na religião. O que está em causa, digamos, para o judaísmo não é a mensagem de Jesus. Jesus poderia ser um profeta, como havia muitos profetas que se levantavam contra as injustiças, etc., não é? Que é o que no fundo Jesus fez também. Mas uma coisa é isso, outra coisa é dizer Jesus é filho de Deus, é filho de Maria, e sobretudo a questão da divindade de Jesus, e é isso que é o grande cisma, é esse. E quando é que isso aconteceu? Qual era o contexto histórico em que aconteceu a separação? O contexto histórico é um contexto político, histórico, muito complexo, porque é a queda, a tomada de Jerusalém, a destruição do templo, e já um bocado antes, digamos, uma série de divisões de criação de seitas no judaísmo, fariseus, saduceus, essénios, sei lá, uma série deles, e portanto há uma situação, não direi há uma situação de conflitualidade na própria religião, e portanto é um bocado nesse âmbito que surge, não é? O fisco judaico, o imposto judaico, era um imposto criado pelo Império Romano para taxar judeus. O Império Romano foi o criador do antissemitismo, pode-se dizer isso? Não. Olha, já em textos da Antiguidade, quer dizer, antes do Império Romano, antes da época cristã, aliás, existe já, não direi antissemitismo, aliás a palavra é do século XIX, mas enfim, antijudaísmo, existia estranheza, porque os judeus comiam de forma diferente. Os judeus não se assimilavam. E até hoje, até Hitler, é essa sempre uma das principais bases do antissemitismo. Porque, na verdade, os judeus não se quer dizer, em geral, não se assimilam. Não quer dizer que não haja pessoas que se assimilem, mas, digamos, o judaísmo em si não se assimilam, e não se assimilam, digamos, por vários motivos, mas os motivos iniciais têm a ver com uma situação, um comportamento que é considerado na época antes antissocial, porque não comem as mesmas coisas, não comem à mesa, não comem porco, não comem peixe sem escamas nem barbatanas, não sei o quê, não matam os animais da mesma maneira, são contra os sacrifícios humanos, etc. Há toda uma... E, portanto, há digamos, o antijudaísmo, que não se pode chamar assim, de maneira nenhuma, é mais como uma estranheza. Agora, o antijudaísmo mesmo vem com a Igreja Católica, Igreja Cristã, mas vem não nos princípios da Idade Média, vem mais tarde, não é logo, porque as coisas, aliás, nunca são,
engano-me sempre, alta, baixa Idade Média, nos primeiros séculos da Idade Média, ainda há polémicas abertas, públicas, entre judeus e cristãos e tal. Há um regime. Começa a haver um verdadeiro anti-judaísmo é com as cruzadas. Portanto, já no século XI, XII, X, XI e XII, sobretudo, não é? E hoje, qual é que é o impacto do antissemitismo na comunidade judaica? Aonde? A comunidade judaica mundial ou portuguesa? Como é em Portugal? Em Portugal? Olha, eu não acho que se pode falar de o antissemitismo. Eu faço sempre questão de distinguir, porque o antissemitismo tem uma conotação de racismo, não é? Rássica. E é uma coisa que nasce no século XIX, exatamente porque é uma outra época, a questão da religião já não é tão importante. Eu acho que mas digamos, para simplificar, chamemos-lhe antissemitismo. E eu acho que em Portugal não há, pelo menos eu não sinto assim o antissemitismo virulento, nem antissemitismo de uma forma geral. O que sinto às vezes é que existem, e estou convencida disso, que existem ainda muitos estereótipos do antijudaísmo medieval. Os judeus são ricos, os judeus exploram, os judeus conseguem sempre não sei o quê, os judeus estão em todo lado, coisas assim. Ainda usamos verbos como judiar, não é? Pois, mas isso eu acho que as pessoas já nem sabem bem, quer dizer, não é ofensivo de intenção. Não faça judearias, és mesmo judeu. Mas isso vem do estereótipo, não é? E eu acho que às vezes ainda existe isso. Eu defronto, por exemplo, quando às vezes venho pedir apoios financeiros para as diferentes organizações ou para qualquer coisa, não para mim, mas para as organizações e associações, muitas vezes defronto-me sempre, mas os judeus têm dinheiro. Os judeus têm dinheiro, e às vezes pessoas de um nível cultural muito elevado. Não vou dizer os nomes de pessoas, mas podia dizer. Portanto, é isso que eu acho, é isso que é preciso ainda. O estereótipo é muito mais difícil de combater do que as teses teóricas. Bem, ainda em Portugal, no final do século XV, aproximadamente 20% dos portugueses eram judeus. Hoje, bem, nos censos de 2011, mostraram que existem pouco mais de 3.000. Porquê é que isto aconteceu, esta mudança dramática? Isto é o resultado da história, não é? Nunca fomos 20%. Fomos 10%, o que já era muito. E estou a falar por exemplo, de Dom Manuel I, século XV, não é? Segunda metade do século XV, e fomos 10% com a vinda dos judeus expulsos de Castela e de Espanha, não é? Portanto, aí de facto havia 10%. Entretanto, Ricardo, édito de expulsão, está bem, ninguém saiu porque o rei não deixou, não queria que os judeus todos fossem embora porque faziam cá falta. Mas pronto, édito de expulsão, alguns saíram. Conversões forçadas. Inquisição, 1536. Com a Inquisição sai muita gente. Porquê? Porque, de facto, era muito violenta a Inquisição. A Inquisição em Portugal era tão violenta como em Espanha. Não, somos moderados e tal, e não sei o quê, mas não é bem assim. Era muito violenta. E muita gente saiu. Saíram aqueles que puderam sair. Aqueles que rejeitavam, aqueles que tinham meios para isso, em primeiro lugar, e, em segundo lugar, aqueles que rejeitavam o colete de forças da Inquisição, não é? E que tinham medo. Pronto. E ficaram muitos, mas esses muitos que ficaram não ficaram como judeus, ficaram como cristãos novos, que foram deixando de ser novos, mas que eram apelidados de novos. E a Inquisição fez uma coisa que é interessante do ponto de vista histórico e dramático, que foi instituir as leis de limpeza de sangue que vieram de Espanha em 1449. E porquê? Porque na impossibilidade de perseguir os judeus
que já não eram judeus, por causa da sua religião, porque já eram cristãos, perseguia-se por serem as descendentes, do ponto de vista da linhagem sanguínea, da raça, por serem racialmente de origem judaica. E as leis de limpeza de sangue, que eram um absurdo e que acabaram, acabaram pelo Marquês de Pombal em 1773 só, portanto, finais do século XVIII, não é? Acabaram, essas leis vigoraram, ou seja, os cristãos novos, apesar de serem mais velhos do que tão velhos como os outros, não podiam exercer uma série de profissões, não podiam ser nem militares, nem ter cavalo, ou, não podiam ser, enfim, da cor, enfim, uma série de limitações. E isso foi, de facto, só abolido em 1773. Portanto, naturalmente que os judeus foram-se indo embora, não é? Ou então ficaram, mas como cristãos, e grande parte deles assimilou-se completamente ao cristianismo. E quando no século XIX os judeus já podem voltar e voltam, mas Portugal não é nessa altura, a partir dessa altura, século XIX, não é uma terra de grande atração de imigrantes. E portanto isso explica porque é que de facto é muito pouco. Leon Pinsker, no livro Auto-Emancipation de 1882, diz: o povo judeu não tem uma pátria, mas várias. Não tem um centro de foco ou gravidade, não tem um governo próprio, não tem uma representação oficial. Tem em casa em todo lado, mas não tem em casa em lado nenhum. O sionismo aparece como resposta ao antissemitismo, ou foi apenas uma forma de dar ao povo judeu um Estado que pudessem chamar seu? Uma coisa está ligada à outra. A Revolução Francesa trouxe aquilo que se ficou conhecido como a emancipação dos judeus, ou seja, a plena igualdade de direitos cívicos e políticos. E isso foi uma transformação profunda. Enquanto durou o século XVIII, ainda um bocado do século XVIII, princípios do segunda metade do século XIX, foi bom. Foi bom, mas o que é que aconteceu? Os judeus entraram em tudo que era profissões, porque tinham a liberdade de o fazer. E ao entrar, sobretudo nas carreiras, na educação, nas universidades, na advocacia, em todo lado, começaram a ser, a concorrenciar, acho que se diz assim, os seus, enfim, as populações das quais estavam rodeados. Portanto, é nesse preciso momento em que os judeus estão emancipados e desejam ardentemente serem integrados, e toda a literatura sionista na altura, nessa época, fala nisso, no desejo intenso. Na Alemanha, entre 1900, quando começaram os prémios Nobel, no princípio do século XX, até aos anos 30, há 13 prémios Nobel judaicos. Portanto, os judeus entram em força na sociedade, mas entram não é para controlar nem para dinamizar, é porque têm a ânsia de fazer parte. Porque nunca fizeram parte e, portanto, têm essa ânsia. Isso do ponto de vista de falar da Europa Ocidental. Na Europa de Leste a situação é muito mais grave. E o Pinsker, porque o sionismo ele transforma-se em projeto político na Europa Ocidental. Ocidental quer dizer, é o Theodor Herzl, que é húngaro, em Paris, etc., não é? E, portanto, ele escreve em Paris o Estado judaico. Mas o grande impulso é da Europa de Leste, porque esses aí, qual a emancipação nem bem emancipação, são alvo do antissemitismo mais radical e mais profundo, de pogroms constantes, e portanto, eles sentem na pele, ainda muito mais do que os judeus do Ocidente, sentem na pele a impossibilidade de continuar a partilhar esses países. E, portanto, a conjugação entre os dois elementos, é daí que nasce esta perspectiva. Tratam-nos como um coletivo,
quando nós queríamos ser integrados individualmente, como cidadãos, tratam-nos como coletivo, a nossa resposta será coletiva. E essa coletiva vai ser a necessidade. Não podemos esquecer que se vive no século XIX, é o século das nações, dos nacionalismos, das nações, do Estado-nação. E, portanto, a solução que o povo judeu se vai dar é um Estado-nação. E onde há muitas hipóteses, mas o povo judeu lembra-se, tem aquela memória de que nunca se esqueceu, porque ao longo de 2000 anos rezávamos, e continuamos a rezar, aliás, para o ano que vem em Jerusalém. Portanto, porquê? Porque foi lá que foi forjado o judaísmo. O judaísmo, a palavra judeu vem da Judeia, não vem do Egito. É na Judeia que é formado, digamos, o povo judeu, que adquire o seu perfil, a sua característica, que são criados os seus fundamentos, que até hoje são, enfim, com as devidas alterações, mas que são as bases do judaísmo. Portanto, naturalmente, é como se, digamos, é a volta ao círculo que se fecha. E quero dizer uma coisa, o judaísmo está a diminuir na Europa, então, é residual. Depois do Holocausto, 2/3 do judaísmo foi assassinado na Europa, não é? E 1/3 do judaísmo a nível mundial. E cada vez mais Israel está-se a tornar o polo, já ultrapassou os Estados Unidos, em termos numéricos, demográficos. Israel tem uma vitalidade demográfica que não tem a diáspora, digamos assim. E Israel está-se a tornar, não sei o que é que vai ser, porque é tudo imprevisível, não é? Mas, no fundo, Israel poderá estar-se a tornar, ou seja, o judaísmo poderá estar a israelizar-se, entre aspas. Mas há uma diferença entre o projeto político Israel e a religião judaísmo? Não, mas Israel é um país cada vez mais, portanto, eu tenho praticamente toda a minha família a viver em Israel e eu própria vivi lá, não é? E, portanto, sei perfeitamente, um israelita é um israelita, é judeu, mas é um israelita. A sua pátria é Israel. E eu tenho muitos amigos franceses, por exemplo, belgas, que estão a ir para Israel, devido aos atentados. E falámos há bocado do antissemitismo. Nós em Portugal não sentimos esta situação, mas meu Deus, em França, na Bélgica, nós sentimos isso profundamente, que é um outro tipo de antissemitismo, que é mais antisionismo, mas também acaba por ter uma vertente antijudaica também. Basta ler os textos e tudo, não é? E achas que sem o Holocausto existiria o Estado de Israel hoje? Olha, Israel começou a ser, tornou-se um projeto político no século XIX, não é? Portanto, não nasce com o Holocausto. E Israel e os judeus, os pioneiros, foram colocando ao longo do século, na primeira metade do século, as bases desse Estado. Criaram universidades, fizeram dos desertos cidades, secaram os pântanos, enfim, criaram os kibbutz, enfim, começaram a criar uma sociedade. Agora, de facto, digamos, o Holocausto foi, tragicamente, uma oportunidade que se calhar não teria havido, ou teria havido muito mais tarde. E Ben-Gurion, que é de facto, Theodor Herzl é o que sonhou com o Estado, não é? E o Ben-Gurion é aquele que o levou. E porquê? Porque ele era um homem que sabia prever que aquilo era uma oportunidade única. E ele percebeu, porque as pessoas diziam, ai meu Deus, mas vai ser muito complicado e não sei o que mais, e ele percebeu que aquela era uma oportunidade e que se calhar não haveria outra, ou então haveria daí a não sei quantos séculos. O Jimmy Carter, ex-presidente dos Estados Unidos, no livro Palestine, Peace Not Apartheid, escreve: na Palestina em 1922 havia cerca de 84 mil judeus e 670 mil árabes.
dos quais cerca de 71 mil eram cristãos. Pela altura em que a área foi dividida pelas Nações Unidas, estes números tinham crescido para cerca de 600 mil judeus, 1.300.000 árabes, dos quais 10% eram cristãos. Durante e depois da Guerra de 1948, cerca de 420 aldeias palestinianas no território que se tornou o Estado de Israel foram destruídas e cerca de 700 mil palestinianos fugiram ou foram expulsos. Ainda assim, em 1947, a ONU aprovou o plano de repartição da terra que dava 55% a Israel, o restante aos palestinianos, e em 1949, depois do conflito, 77%. Achas que a criação de Israel é colonialismo moderno, como alguns dizem hoje em dia? Não, porque normalmente coloniza-se a partir de um país e os judeus não tinham país nenhum para onde vinham para colonizar. Portanto, eu não acho que seja colonialismo a criação do Estado de Israel, e isso que está aí não é bem assim, porque na verdade foram propostas, houve diversas propostas de partilha, e a primeira delas em 1937 era gigantescamente favorável para os árabes, porque os britânicos, apesar de em 1917 terem aprovado a Declaração Balfour, que reconhecia a importância e a necessidade de um lar judaico para os judeus, os ingleses começaram a alterar a sua posição à medida que os anos foram evoluindo. E, portanto, em 1937 era altamente favorável para os árabes. E eles recusaram. E recusaram porquê? O nacionalismo palestiniano, isto podíamos falar aqui durante horas, não é? O nacionalismo palestiniano, sabem quando é que ele se forma? É apenas em 1964. E nasce, sabem aonde? Nos campos de refugiados, onde os países árabes os mantêm como, digamos, como escape do descontentamento das suas populações. Portanto, como, Israel é, digamos, o pretexto, é o escape, o bode expiatório, digamos assim, da sua política. E, portanto, os mantêm, não são integrados. Os países árabes não integram os palestinianos. E até essas datas, a ideia mesmo dos árabes palestinianos era de pertencerem a uma grande nação árabe. Era essa a perspectiva. Em 1954, ainda Ahmed Shukuri, que fundou a OLP, esse homem, para ele diz a Palestina faz parte da Síria do Sul. A Palestina faz parte da Síria do Sul. Porque não havia a ideia da grande nação árabe, o pan-arabismo, que Nasser foi um dos grandes impulsionadores, e de facto havia essa ideia. E portanto só muito mais tarde, quando os palestinianos percebem que não podem contar com o apoio dos países árabes, e que nas sucessivas guerras dos países árabes contra Israel eles foram sucessivamente derrotados, é aí que de facto os palestinianos começam a tomar, se confrontam diretamente com Israel, e aí de facto começa a nascer o nacionalismo palestiniano. E legitimamente, quer dizer, eu compreendo perfeitamente que mesmo para os árabes e para os palestinianos seja, pronto, porque é que eles haviam de pagar pelos antissemitismos da Europa e não sei o quê, compreende-se isso. Mas ao mesmo tempo, quer dizer, é uma realidade em que, como é que é de explicar? Os dois povos têm de alguma forma razão de ser naquele território, razão de ser, mas separadamente em dois estados. Isso é que e agora, para terminar, como é que imaginas a religião daqui a 100 anos? A religião de uma forma geral? Olha, eu acho o seguinte, por mais que se avance na ciência, as respostas, o ser humano, nós, seres humanos, nunca teremos todas as respostas, porque cada resposta levanta 1000 perguntas. E, portanto, a religião como
tentativa de desvendar o mistério da criação, o mistério do ser humano, o mistério da natureza, eu acho que ela vai sempre continuar, seja a forma que ela tomar. Este foi mais um episódio do É Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. O É Apenas Fumaça é produzido por Maria Almeida, Bernardo Afonso, Pedro Zuzarte, Frederico Raposo, Pedro Cardoso, Tomás Pereira e por mim, Ricardo Ribeiro. Muito obrigado, Esther. Obrigada. Com tanta coisa por dizer. Concordo. A música é dos Lotus Fever. Subscrevam a mais episódios em apenasfumaça.pt ou no iTunes, SoundCloud, YouTube, SAP24 e também noutras apps de podcasts. Até já.